Jeová apareceu-lhe posteriormente entre as árvores grandes de Manre, enquanto estava sentado à entrada da tenda por volta do calor do dia. Ao levantar os seus olhos, olhou e eis que havia 3 homens parados a certa distância dele. Quando os avistou, começou a correr ao encontro deles, desde a entrada da tenda, e passou a curvar-se para a terra. Disse então: Jeová, se eu tiver agora achado favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo. Por favor, tome-se um pouco de água e terão de lavar-se os vossos pés. Recostai-vos então debaixo da árvore. E deixai-me buscar um pedaço de pão e revigorai os vossos corações. Depois podereis passar adiante, pois é por isso que passastes por aqui até o vosso servo. A isto disseram: Está bem, podes fazer como falaste. Abraão foi então apressadamente à tenda a Sara e disse: Depressa, apanha 3 ceás de flor de farinha, amassa-a e faze bolos redondos. A seguir, Abraão correu à manada e foi apanhar um vitelo tenro e bom, e entregá-lo ao ajudante, e este se apressou a aprontá-lo. Tomou então manteiga e leite, bem como o vitelo que aprontara, e os pôs diante deles. Ele mesmo ficou então de pé perto deles, debaixo da árvore enquanto comiam. Disseram-lhe então: Onde está Sara, tua esposa? A isto ele disse: Aqui na tenda. De modo que continuou: Seguramente retornarei a ti no ano que vem, neste mesmo tempo, e eis que Sara, tua esposa, terá um filho. Ora, Sara estava escutando à entrada da tenda, e esta estava atrás do homem. E Abraão e Sara já eram velhos, avançados em anos. A Sara havia cessado a menstruação. Por isso, Sara começou a rir-se no íntimo, dizendo: Depois de esgotada, terei realmente prazer, sendo velho também, meu senhor? Jeová disse então a Abraão: Por que foi que Sara se riu, dizendo: Darei real e verdadeiramente à luz, embora eu tenha ficado velha? Há alguma coisa que seja extraordinária demais para Jeová? Retornarei a ti no tempo designado, no ano que vem, neste mesmo tempo, e Sara terá um filho. Sara, porém, começou a negá-lo, dizendo: Não me ri, pois tinha medo. A isso ele disse: Não, mas riste. Mais tarde, os homens levantaram-se dali e olharam para baixo, em direção a Sodoma, e Abraão andava com eles para acompanhá-los. E Jeová disse: Hei de manter encoberto a Abraão o que estou fazendo? Ora, Abraão seguramente se tornará uma nação grande e forte, e todas as nações da terra terão de abençoar a si mesmas por meio dele. Pois fui familiarizar-me com ele, para que ordenasse aos seus filhos e aos da sua casa depois dele, que guardassem o caminho de Jeová para fazer a justiça e o juízo, a fim de que Jeová, com certeza, faça vir sobre Abraão aquilo que falou a respeito dele. Por conseguinte, Jeová disse: O clamor de queixa a respeito de Sodoma e Gomorra, sim, é alto, e seu pecado, sim, é muito grave. Estou de todo resolvido a descer para ver se de fato agem segundo o clamor sobre isso, que tem chegado a mim, e se não for assim, ficarei sabendo disso. Neste ponto, os homens viraram-se ali e seguiram caminho para Sodoma. Mas quanto a Jeová, ainda estava parado diante de Abraão. Abraão aproximou-se então e começou a dizer: Arrasarás realmente o justo junto com o iníquo? Suponhamos que haja 50 homens justos no meio da cidade. Arrasá-los-ás então, e não perdoarás ao lugar por causa dos 50 justos que há nele? É inconcebível a teu respeito que atues desta maneira para entregar à morte o justo junto com o iníquo, de modo que se dê com o justo o que se dá com o iníquo.
é inconcebível a teu respeito. Não fará o juiz de toda a terra o que é direito? Jeová disse então: Se eu achar em Sodoma 50 homens justos no meio da cidade, hei de perdoar ao lugar inteiro por causa deles. Mas Abraão prosseguiu respondendo e dizendo: Por favor, eis que me dispus a falar a Jeová, sendo eu pó e cinzas. Suponhamos que faltem 5 para os 50 justos. Arruinarás a cidade inteira por causa dos 5? A isso ele disse: Não a arruinarei se achar ali 45. Mas falou-lhe ainda mais uma vez e disse: Suponhamos que se achem ali 40. Ele, por sua vez, disse: Não o farei por causa dos 40. Mas ele continuou: Por favor, não se acenda a ira de Jeová, mas continue eu falando. Suponhamos que se achem ali 30. Ele, por sua vez, disse: Não o farei se achar ali 30. Mas ele continuou: Por favor, eis que me dispus a falar a Jeová. Suponhamos que se achem ali 20. Ele, por sua vez, disse: Não a arruinarei por causa dos 20. Por fim disse: Por favor, não se acenda a ira de Jeová, mas fale eu só mais esta vez. Suponhamos que se achem ali 10. Ele, por sua vez, disse: Não a arruinarei por causa dos 10. Então, acabando de falar com Abraão, Jeová seguiu caminho e Abraão retornou ao seu lugar.